Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Greenfield, as ruas estavam tranquilas naquela manhã. Folhas de bordo farfalhavam suavemente na brisa, e o sol fazia as janelas das casas de fachada branca e vermelha brilharem. Os carros dos pais deslizavam pelas ruas de paralelepípedos, deixando seus filhos em frente às escolas, e os gritos alegres dos alunos já ecoavam no pátio da escola. Dentro da escola primária Greenfield, a sala de aula do 6º ano era uma mistura de animação e tensão. As carteiras de madeira polida refletiam a luz da manhã, com cadernos e canetas alinhados ordenadamente. As paredes estavam cobertas de mapas mundi, desenhos dos alunos e frases inspiradoras como "conhecimento é luz" e "acreditar em si mesmo é o primeiro passo". No centro da sala, o Sr. Lefebvre, o professor de história, permanecia ereto, braços cruzados, um sorriso nos lábios, meio divertido, meio provocativo. Os alunos sabiam que ele apreciava debates difíceis. Tinha o dom de questionar tudo o que as crianças pensavam saber e de incentivá-las a pensar além das aparências. Mas também gostava de testar a paciência e a coragem daqueles que ousavam levantar a mão. Youssef Johnson, de 9 anos, sentava-se na terceira fila perto da janela, observando em silêncio. Pequeno, com os joelhos frequentemente sujos de terra depois do recreio, ele possuía uma energia tranquila e uma sabedoria surpreendente para sua idade. Seus olhos negros, profundos e curiosos, pareciam sempre buscar algo além do visível. Youssef vinha de uma família muçulmana devota. Seus pais lhe ensinaram a fé com delicadeza, paciência e por meio de exemplos concretos, atos de bondade, orações simples e confiança no invisível. Naquela manhã, o Sr. Lefebvre fez sua pergunta de sempre, mas sempre formidável. Então, quem pode me provar que Deus existe? Não poemas, não opiniões, provas. Um silêncio gélido se instalou. As crianças se entreolharam, hesitantes, algumas desviando o olhar, outras agarrando seus cadernos como escudos. Todas temiam o ridículo, mas também sentiam a necessidade urgente de uma resposta. Youssef, porém, sentiu uma certeza silenciosa crescer dentro de si. Levantou a mão sem hesitar. O professor, com uma mistura de curiosidade e condescendência no rosto, apontou para ele. "Muito bem, Youssef. Mostre-nos a prova", disse ele. O que o Sr. Lefebvre ainda não sabia era que um gesto simples, uma xícara de leite delicadamente derramada, mudaria o rumo do seu dia, e talvez da sua vida. Porque às vezes as lições mais profundas não vêm dos livros ou de argumentos eruditos, mas do coração de uma criança, de uma lógica simples, porém implacável. Naquela manhã, naquela sala ensolarada, o confronto entre o ceticismo e a fé estava prestes a começar, e seria diferente de qualquer outro. O sinal da escola tocou e ecoou pelos corredores de Greenfield. Os alunos sentaram-se na sala de aula do 5º ano, alguns ainda cochichando histórias do recreio, outros fingindo concentração para esconder o nervosismo. A luz da manhã banhava a sala, iluminando os mapas pendurados nas paredes e os cartazes coloridos com citações inspiradoras sobre conhecimento e coragem. O Sr. Lefebvre, o professor de história, entrou com seu passo cadenciado e olhar penetrante. Ele tinha o hábito de examinar cada aluno como se tentasse ler seus pensamentos. Naquela manhã, parecia ainda mais determinado a provocar um debate. "Bom dia a todos", disse ele, colocando a mochila sobre a mesa. "Hoje vamos falar sobre um assunto sério, a prova da existência de Deus." Um silêncio gélido se instalou. Até os mais falantes pareciam estar prendendo a respiração. Os alunos conheciam o Sr. Lefebvre. Quando ele lançava esse tipo de desafio, esperava uma resposta rápida, precisa e impecável. Youssef Johnson, sentado na terceira fila, sentiu o coração acelerar um pouco, mas não recuou. Ele crescerá ouvindo as histórias da família, com fé e confiança no invisível, e sabia que seu momento havia chegado. Lentamente, ergueu a mão. "Muito bem, Youssef", disse o Sr. Lefebvre, com um sorriso meio divertido, meio condescendente nos lábios. "Mostre-nos sua prova." Youssef levantou-se calmamente. Caminhou até o canto onde os alunos deixavam suas garrafas de água e pegou uma. Os outros alunos o encararam, alguns incrédulos, outros curiosos. O Sr. Lefebvre estendeu a mão, segurando um copo vazio, como que desafiando Youssef a apresentar um argumento. "Quando eu era bebê", começou Youssef, "eu bebia leite todos os dias. Eu não entendia porque não sabia de onde vinha ou se me faria crescer. Eu apenas confiava em quem cuidava de mim." Ele despejou delicadamente o leite na xícara que a professora segurava, e o silêncio se aprofundou ainda mais. Cada aluno prendeu a respiração, aguardando a reação do Sr. Lefebvre.
Senhor, continuou Youssef, beber leite é um pouco como ter fé em algo. Nem sempre vemos quem nos ajuda, nem sempre entendemos por quê, mas sabemos que isso nos faz crescer e nos protege. O professor franziu a testa. Não estava acostumado a uma criança responder com tanta calma e profundidade. A lógica de Youssef, simples porém implacável, frustrava todos os seus argumentos habituais. A lógica pode provar os números, disse Youssef, pousando delicadamente a xícara, mas o coração e a esperança não podem ser provados da mesma maneira. Os alunos trocaram olhares de espanto. Alguns sorriram, outros ficaram perplexos. Mas uma coisa era certa, Youssef acabará de transformar uma pergunta provocativa em uma lição de vida inesperada. O Sr. Lefebvre permaneceu em silêncio, incapaz de responder imediatamente. E naquele momento de pausa, o menino compreendeu algo que poucos adultos captavam. Às vezes, a verdade e a fé não exigem gritos nem provas espetaculares. Apenas a simplicidade de um gesto sincero. Depois que Youssef despejou o leite na xícara do Sr. Lefebvre, um silêncio atônito tomou conta da sala de aula. Os outros alunos se perguntavam se tinham ouvido direito. Michael Brown, sentado logo atrás de Youssef, soltou um pequeno suspiro de admiração. Uau, ele realmente falou como um adulto. Sarah Miller, ainda intrigada com a calma e a confiança de Youssef, sussurrou para sua vizinha. Acho que ele tem razão. Nunca tinha pensado na fé dessa forma. Até mesmo o Sr. Lefebvre, conhecido por jamais perder a compostura, permaneceu paralisado. Olhou para a xícara de leite, depois para Youssef, buscando uma brecha, um ângulo para responder. Mas quanto mais pensava nisso, mais inquieto se sentia. Estava acostumado a corrigir argumentos desajeitados ou respostas infantis, mas desta vez, a simplicidade de Youssef tocou num ponto que nenhuma lógica fria poderia refutar. Muito bem, disse ele finalmente, num tom um pouco mais suave que o habitual. E o que exatamente você quer dizer com isso nos faz crescer e nos protege? Youssef respirou fundo e olhou ao redor. E quando bebi leite de bebê, não sabia qual seria o resultado. Mas cada gole me fortalecia. A fé é a mesma coisa. Mesmo que nem sempre vejamos o que nos sustenta, ela nos ajuda a crescer e a seguir em frente. Alguns alunos assentiram em silêncio, começando a entender. Emily Johnson, uma aluna aplicada sentada no fundo da sala, timidamente levantou a mão. Então, o que você quer dizer, Youssef, é que a fé não precisa de provas como na matemática, mas é verdadeira porque te nutre e te torna uma pessoa melhor. Youssef sorriu. Exatamente, Emily. É isso mesmo. O Sr. Lefebvre permaneceu em silêncio por um instante. Sentiu sua autoridade como professor desafiada, mas de uma forma que não podia ignorar. Estava confrontado com uma verdade simples, inocente, porém incrivelmente poderosa. O resto da manhã transcorreu de forma diferente. Os alunos pareciam mais atentos, menos preocupados com respostas certas ou erradas. Os debates sobre fé e evidências continuaram, mas com um respeito renovado. Até mesmo as crianças que normalmente riam ou faziam escândalo pareciam ouvir, fascinadas pela lógica simples, porém profunda de Youssef. Ao final da aula, o Sr. Lefebvre tomou uma decisão silenciosa, iria refletir sobre o que acabará de ouvir. Pela primeira vez, um aluno o obrigara a reconsiderar não apenas seu método de ensino, mas também sua compreensão de fé e confiança. E Youssef, por sua vez, sentia-se mais confiante do que nunca. Sabia que tinha plantado uma pequena semente no coração dos seus colegas, e talvez até no do seu professor. O recreio estava a todo vapor no pátio da escola Greenfield. As crianças corriam, riam e brincavam de jogos improvisados entre as árvores e os bancos. Mas para Youssef Johnson, de 9 anos, sua mente ainda estava na sala de aula. O copo de leite, símbolo de sua coragem e fé, parecia flutuar em sua memória. Michael Brown chamou enquanto ele corria. Ei, Youssef! Como você pôde falar assim na frente do Sr. Lefebvre? Eu jamais teria coragem. Youssef deu de ombros com um sorriso discreto no rosto. Eu apenas disse o que penso. Não é difícil, quando você realmente acredita em algo. Sarah Miller aproximou-se, com os olhos brilhando de admiração. Eu nunca saberia o que dizer. Você fala como um adulto. Obrigado, disse Youssef, mas não é uma questão de idade. É uma questão de confiança. Quando você sabe que algo é verdadeiro em seu coração, você pode dizer, mesmo que ninguém entenda de imediato. Enquanto isso, o Sr. Lefebvre observava o pátio da janela da sala dos professores. Com a testa franzida, segurava uma caneta na mão, batendo-a nervosamente no caderno. Nunca havia se deparado com tamanha simplicidade em um argumento. Durante toda a sua vida como professor, aprenderá a analisar, criticar e refutar. Mas Youssef,
Youssef acabará de lhe dar uma lição que desafiava toda a lógica convencional. Na sala de aula ao lado, alguns professores cochichavam entre si. Você ouviu aquele garotinho? Ele falou sobre fé com uma profundidade surpreendente para a idade dele. Sim, e foi tão simples. Às vezes, a verdade está na simplicidade, não na complexidade. Ao final do recreio, Youssef voltou para a sala de aula com seus amigos. O professor Lefebvre já havia reorganizado seus pertences na mesa, visivelmente absorto em pensamentos. Ele olhou para Youssef com uma mistura de curiosidade e respeito. Muito bem, Youssef, disse ele suavemente. Continue sua explicação. O que exatamente você quer dizer com a fé nos ajuda a crescer e a seguir em frente? Youssef sentou-se, cruzou as mãos sobre a mesa e explicou. A fé não se resume a acreditar em Deus. Trata-se de acreditar que algo ou alguém está nos protegendo. Como quando um bebê mama, ele não sabe como funciona, mas isso o ajuda a crescer. A fé é a mesma coisa. Mesmo que não entendamos tudo, ela nos nutre, nos protege e nos ajuda a sermos corajosos. Os alunos ouviram atentamente, alguns até mesmo tomando notas, fascinados pela clareza de suas palavras. O Sr. Lefebvre, pela primeira vez, se viu assentindo com a cabeça. Talvez a lógica nem sempre fosse suficiente para entender o que toca o coração humano. Naquele dia, Youssef compreendeu que havia plantado uma pequena semente na mente de todos. Mesmo que alguns alunos ainda não tivessem compreendido totalmente o significado de suas palavras, ele havia aberto uma porta. E às vezes, abrir uma porta era mais poderoso do que qualquer prova científica ou argumento lógico. No dia seguinte, a turma do 5º ano da escola Greenfield estava repleta de uma energia diferente. Os alunos já não pareciam tão hesitantes em falar na frente do Sr. Lefebvre. A história do copo de leite e a lógica de Youssef tinham se espalhado por toda a escola. Até mesmo as crianças que geralmente eram quietas pareciam ansiosas para compartilhar algo. O Sr. Lefebvre sentou-se atrás de sua mesa, parecendo menos severo do que o habitual. Respirou fundo e disse: Hoje quero que todos compartilhem o que fé ou confiança significam para eles. Vocês podem falar sobre uma pessoa, um momento ou até mesmo uma ideia. Não há respostas erradas, apenas experiências pessoais. Um murmúrio baixo percorreu a sala de aula. Alguns alunos se entreolharam hesitantes. Mas Youssef, como sempre, permaneceu em silêncio por um instante e então sorriu gentilmente. Emily Johnson, sentada no fundo, levantou timidamente a mão. Quando minha avó me ensinou a ler o Alcorão, eu não entendia todas as histórias, mas eu sabia que ela queria que eu fosse boa e fizesse o bem. É isso que a fé significa para mim. O professor Lefebvre franziu a testa. O que Emily acabará de dizer era simples e lógico à primeira vista, mas profundamente humano. Ele percebeu que nunca havia parado para ouvir esse tipo de verdade vinda de crianças. Michael Brown, ele decola. Eu confio no meu cachorro. Mesmo que ele não fale, eu sei que ele está lá por mim. Ele me protege e me faz feliz. Sarah Miller acrescentou com entusiasmo. E para mim, são meus pais. Mesmo quando cometo um erro, sei que eles estão lá para me ajudar. Youssef então falou calmamente. Entende? A fé nem sempre se resume a provar algo com números ou livros. Trata-se de se sentir nutrido, protegido e amparado. Como leite quando você era bebê. Mesmo que você nem sempre entenda como isso acontece, sabe que te ajuda a crescer. O Sr. Lefebvre sentiu uma nova emoção surgir dentro de si. As palavras de Youssef ressoavam com uma verdade que nenhuma demonstração científica poderia substituir. Ele dedicou um tempo para olhar para cada aluno, notando a sinceridade em seus olhos, e compreendeu que ensinar não se tratava apenas de transmitir fatos, mas também de ouvir e cultivar confiança e esperança. Ao final da sessão, ele se aproximou de Youssef gentilmente e sussurrou. Obrigado, Youssef, você está me ensinando algo que eu nunca havia entendido antes. Youssef sorriu sem responder, sabendo que às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. E na sala de aula de Greenfield naquele dia, uma lição de vida acabará de ser ensinada. Fé e confiança são um alimento invisível que permite a todos crescer, mesmo diante do ceticismo. Após o término das aulas, a sala de aula foi esvaziando aos poucos. As risadas e conversas das crianças se dissiparam pelos corredores, deixando o Sr. Lefebvre sozinho entre as carteiras vazias. Ele sentou-se à sua mesa, a testa ligeiramente franzida, uma caneta na mão com a qual batucava nervosamente no caderno. Ele não conseguia tirar as palavras de Youssef da cabeça. Fé é sentir-se nutrido, protegido e amparado. Como leite quando você era bebê. Cada frase parecia ressoar mais profundamente do que qualquer livro didático ou argumento lógico que ele tivesse ensinado ao longo dos anos.
Ele se levantou, deu alguns passos pela sala, observando os desenhos coloridos e os posteres pendurados nas paredes. Cada ilustração, cada frase motivacional, ganhava um novo significado, e se ensinar consistisse não apenas em transmitir fatos, mas também em nutrir os corações e as mentes das crianças? Como uma criança pode falar com tanta clareza e profundidade? Murmurou para si mesmo. E por que suas palavras me tocam tão profundamente? Ele relembrou sua própria infância, seu ceticismo inicial, as perguntas que sempre fizera, mas para as quais nunca encontrara respostas satisfatórias. Crescerá com a ideia de que tudo precisava ser provado, medido e validado. Mas agora, diante da simplicidade e convicção de Youssef, sentia-se inquieto. Mais tarde, naquela tarde, na sala dos professores, ele confidenciou à senhora Carter, professora de ciências. Aquele pequeno Youssef, ele me deixou sem palavras. Não entendo como ele consegue expressar ideias tão profundas com apenas 9 anos. E percebo que aquilo que eu considerava lógico e racional nem sempre toca o coração. A senhora Carter sorriu intrigada. Às vezes a verdade é mais simples do que pensamos. As crianças têm essa capacidade de ver as coisas com inocência e clareza. Elas percebem o que nós esquecemos. O Sr. Lefebvre assentiu pensativamente. Sabia que precisava refletir sobre sua própria abordagem ao ensino. Talvez tivesse se concentrado demais na lógica fria e em evidências concretas, esquecendo-se de que a educação também deveria nutrir a confiança, a fé e a esperança nas crianças. Ao voltar para casa naquela noite, o Sr. Lefebvre lembrou-se de Youssef, do seu gesto com o leite e das suas palavras simples, mas poderosas. Compreendeu que aquele menino lhe tinha dado uma lição que nenhuma escola, nenhum livro didático, nenhum professor jamais lhe ensinara. Por vezes, a maior sabedoria vem do coração de uma criança, e não do raciocínio mais elaborado. E lá no fundo, ele prometeu a si mesmo ouvir mais, observar mais e talvez deixar um pouco de espaço para a fé e a confiança, mesmo em sua sala de aula rigorosa. No dia seguinte, a turma do 6º ano parecia imersa numa atmosfera diferente. Os alunos, inspirados pelas palavras de Youssef, mostraram-se mais atentos, mais curiosos e, sobretudo, mais dispostos a ouvir e a ajudar os outros. Durante o recreio, Youssef percebeu que Ethan Davis, um menino um tanto tímido e frequentemente distraído, procurava freneticamente seu caderno debaixo de um banco. "O que você está procurando?" perguntou Youssef, aproximando-se calmamente. "Meu caderno. Acho que o perdi", respondeu Ethan com a voz trêmula. Youssef ajoelhou-se e começou a procurar com ele. Alguns minutos depois, encontrou o caderno preso debaixo de um galho. "Aqui está", disse ele, entregando o presente a Ethan com um sorriso. O menino aceitou-o com os olhos brilhando de gratidão. "Obrigada, Youssef. Não sei o que teria feito sem você." "Não é nada", respondeu Youssef. "Nós nos ajudamos mutuamente. Como leite quando éramos bebês. Nem sempre sabemos por quê, mas nos ajuda a crescer." Mais tarde, Michael e Sarah observaram a cena e trocaram um olhar de admiração. "Ele realmente tem algo de especial", disse Sarah. "Sim, e ele não faz isso para chamar a atenção", acrescentou Michael. "Ele faz isso simplesmente porque é o certo." Na sala dos professores, o Sr. Lefebvre, ainda absorto em pensamentos, observava a cena pela janela. Cada pequeno gesto de Youssef parecia ilustrar suas palavras do dia anterior. Fé e confiança não se limitam a ideias, elas também se manifestam em ações. Ao longo do resto do dia, outros alunos começaram a replicar esses pequenos gestos de gentileza. Emily ajudou um colega a recolher seus pertences que haviam caído, e Sarah compartilhou seus lápis com alguém que precisava. O efeito se espalhou como uma brisa suave, e a sala de aula do 5º ano deixou de ser apenas um lugar de aprendizado acadêmico, tornando-se também um espaço onde a confiança e o apoio mútuo se tornaram palpáveis. No final do dia, o Sr. Lefebvre levantou-se, pegou o paletó e disse a Youssef, enquanto passava em frente ao seu escritório: "Estive observando você hoje, e devo admitir que você me ensinou muito. Suas ações falam mais alto do que qualquer argumento." Youssef sorriu, uma mistura de orgulho e humildade. "Obrigado, senhor. Estou apenas compartilhando o que acredito." Naquela noite, a caminho de casa, o Sr. Lefebvre refletiu sobre todas as lições do dia. Percebeu que a verdadeira sabedoria residia não apenas em livros ou demonstrações científicas, mas também em gestos simples imbuídos de bondade e fé. E se viu desejando que talvez ele também pudesse aprender a nutrir o coração de seus alunos tanto quanto suas mentes. Na semana seguinte, algo sutil, porém poderoso, havia mudado na turma do 6º ano da escola Greenfield. Os alunos pareciam mais atentos, mais solidários uns com os outros,
e as discussões não se limitavam mais à matemática ou à história. As conversas também abordavam temas como confiança, fé e como eles poderiam se apoiar mutuamente. Certa tarde, Youssef percebeu que Thomas Miller, um aluno reservado que muitas vezes se sentia intimidado pelos outros, estava hesitante em apresentar seu projeto sobre os planetas para a turma. Você quer que eu te ajude? Perguntou Youssef suavemente. Thomas assentiu com a cabeça, um pouco envergonhado. Juntos, prepararam rapidamente as anotações da apresentação. Quando chegou o momento, Thomas se levantou, hesitante, e então começou a apresentação. As palavras fluíram com uma confiança recém-adquirida, inspirada pela segurança de Youssef. Obrigado, Youssef, disse Thomas, voltando ao seu lugar. Acho que teria desistido sem você. Você não desistiu, respondeu Youssef, sorrindo. Às vezes a gente só precisa de um amigo para dar uma mãozinha. No fundo da sala, o Sr. Lefebvre observava a cena se desenrolar. Sentiu uma nova emoção surgir dentro de si. Os métodos que usará durante anos, aulas estruturadas, avaliações rigorosas, nunca haviam produzido esse tipo de crescimento pessoal. Ele compreendeu que a fé e a confiança, mesmo em uma criança, podiam transformar o medo em coragem, a incerteza em segurança. Durante o recreio, os alunos se reuniram em volta de Youssef, curiosos para entender como ele conseguia ser calmo e corajoso ao mesmo tempo. Sarah Miller perguntou: Youssef, como você sempre sabe o que dizer e o que fazer? Não é que eu saiba, respondeu Youssef simplesmente. Eu apenas confio. Acredito que se você fizer o bem e ouvir seu coração, isso acaba ajudando os outros, e a si mesmo também. Um murmúrio de compreensão se espalhou pelo pátio. Até mesmo os mais rebeldes como Jake Harris, que frequentemente fazia piadas ou interrompia a aula, olhavam para Youssef com silenciosa admiração. De volta à sala de aula, o Sr. Lefebvre tomou uma decisão que transformaria seu ensino. Ele permitiu que os alunos compartilhassem suas experiências pessoais, medos e esperanças com mais frequência. As aulas não se limitavam mais à simples acumulação de conhecimento, agora incluíam compreensão, empatia e respeito pelas crenças uns dos outros. No final do dia, o Sr. Lefebvre aproximou-se de Youssef e disse, quase para si mesmo: Você me ensinou que a verdadeira lógica nem sempre é medida por números, às vezes ela se manifesta na confiança que temos uns nos outros. Youssef sorriu e assentiu. Ele sabia que essa pequena mudança já havia começado a semear algo grande no coração de todos os alunos, e até mesmo no coração do professor mais cético. Alguns dias depois, o Sr. Lefebvre decidiu testar Youssef pela última vez. Entrou na sala de aula com um semblante sério, mas desta vez não queria apenas provocar, queria compreender. Youssef, disse ele, parando em frente à mesa: se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? Guerras, doenças, acidentes. Como isso pode ser explicado pela fé? Um silêncio pesado se instalou. Os outros alunos se endireitaram, alguns tensos, outros intrigados. Sabiam que aquela pergunta era difícil, até mesmo para adultos. Youssef levantou-se calmamente com as mãos juntas à frente do corpo. Respirou fundo e disse em voz suave, mas confiante: Senhor, a vida é como o leite que bebíamos quando bebês. Nem sempre entendemos por que o bebemos, ou exatamente como ele nos ajuda. Mas cada gole nos nutre e nos faz crescer. Ele fez uma pausa, observando atentamente o rosto de seu professor. A fé, disse ele, não nos impede de ver dor ou sofrimento. Não faz com que guerras ou doenças desapareçam, mas nos dá forças para seguir em frente, para crescer apesar de tudo. Ajuda-nos a apoiar os outros, a não perder a esperança, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Os alunos ouviram em silêncio, cativados pela clareza e profundidade de suas palavras. Alguns tentaram compreender, outros assentiram em concordância. O Sr. Lefebvre permaneceu imóvel, com os olhos fixos em Youssef. Sentiu seu ceticismo vacilar. Passará a vida buscando respostas na lógica, nos fatos, em evidências tangíveis, mas nada jamais o tocará tanto quanto as palavras simples de uma criança. Ele finalmente murmurou, incapaz de continuar. Youssef, acho que você acabou de me mostrar algo que eu nunca havia entendido antes. Youssef sorriu humildemente. Não é que eu saiba tudo, senhor. É só que às vezes, tudo o que você precisa fazer é confiar e fazer o bem para aqueles que estão ao seu redor. Um murmúrio de admiração percorreu a sala de aula. Até os alunos mais indisciplinados pareciam profundamente comovidos. Aquele momento marcava uma virada. O confronto entre a lógica fria e a sabedoria de um coração puro havia sido resolvido. A fé e a confiança, mesmo quando expressas por uma criança, podiam superar a rigidez das certezas racionais. Para o Sr. Lefebvre foi um despertar.
Ele compreendeu que ensinar não se limitava a transmitir fatos, tratava-se também de inspirar, nutrir a coragem e a confiança dos alunos e reconhecer que algumas verdades são vivenciadas em vez de comprovadas. Naquele dia, na pequena turma do 6º ano em Greenfield, Youssef não apenas respondeu a uma pergunta difícil, ele semeou uma semente de compreensão e respeito, que cresceria muito além das paredes daquela sala de aula. Nos dias que se seguiram ao confronto com o Sr. Lefebvre, a turma do 5º ano mudou profundamente. Deixou de ser apenas um local de aprendizagem acadêmica e tornou-se um espaço onde cada aluno podia expressar seus pensamentos, dúvidas e convicções sem medo de julgamento. Emily Johnson levantou a mão certa manhã. Hoje quero falar sobre aquilo em que acredito, e não apenas sobre o que os outros dizem. O Sr. Lefebvre, sentado à sua mesa, sorriu silenciosamente. Lembrou-se do seu ceticismo inicial, da sua vontade de questionar todas as ideias, e percebeu o quanto tinha evoluído graças a Youssef. Michael Brown então falou: também quero compartilhar algo. Acredito que até mesmo pequenas ações contam. Ajudar um amigo, ouvir alguém, isso alimenta o coração, um pouco como Youssef nos explicou com o leite. Cada aluno encontrou sua coragem, inspirado pela simplicidade e clareza das palavras de Youssef. As discussões se tornaram mais profundas e sinceras. Até mesmo Jake Harris, o aluno mais disruptivo da turma, começou a pensar antes de falar, observando como a gentileza e a confiança podiam transformar a dinâmica do grupo. O Sr. Lefebvre decidiu experimentar algo novo. Em vez de corrigir sistematicamente cada erro ou focar-se apenas nos resultados, incentivou os alunos a explorarem as suas ideias, a discuti-las e a aprenderem uns com os outros. Queria nutrir as suas mentes tanto quanto os seus corações. Certa tarde, Youssef propôs um exercício especial. Cada aluno deveria relatar uma ocasião em que acreditou em algo mesmo sem provas. As histórias começaram a surgir, algumas engraçadas, outras comoventes. Os alunos falaram sobre suas famílias, seus animais de estimação, seus sonhos e seus medos. O Sr. Lefebvre ouviu em silêncio, impressionado com a maturidade e a profundidade de cada história. Ele compreendeu que a verdadeira educação consistia não apenas na transmissão de fatos, mas também no cultivo da confiança, da coragem e da bondade. Antes de o sino tocar, ele se virou para Youssef e disse, sinceramente: você transformou esta turma, Youssef. Não apenas com suas palavras, mas com seu jeito de ser. Você me ensinou que fé e confiança são forças poderosas, mesmo em uma criança. Youssef sorriu humildemente. Estou apenas compartilhando o que acredito, Senhor. Mas ficarei feliz se isso puder ajudar outras pessoas a se sentirem mais fortes. O sinal tocou e os alunos saíram da sala de aula com entusiasmo renovado. Naquele dia, a pequena sala de aula da 5ª série em Greenfield não era mais a mesma. Ela havia se tornado um espaço de confiança, respeito e coragem, onde cada criança aprendia não apenas conhecimento, mas também lições de vida que nem livros nem provas poderiam proporcionar. O fim do ano letivo se aproximava, e a turma do 6º ano da escola Greenfield havia se tornado famosa em toda a escola por sua atmosfera singular. Os alunos não apenas adquiriram conhecimento, eles aprenderam a ouvir, a acreditar em si mesmos e a respeitar a fé e as crenças dos outros. Certa manhã, o diretor da escola, Sr. Anderson, entrou na sala de aula com um sorriso acolhedor. Hoje tem um anúncio especial, disse ele, aproximando-se da mesa de Youssef. Recebemos cartas de vários pais e professores elogiando o progresso desta turma este ano. E há uma pessoa em particular que queremos reconhecer. Todos os alunos se voltaram para Youssef, incrédulos. Youssef Johnson, continuou o diretor, você demonstrou coragem e sabedoria excepcionais. Suas palavras e ações inspiraram seus colegas e até mesmo seus professores. Por isso desejamos lhe entregar este certificado de reconhecimento por sua liderança e espírito. A turma irrompeu em aplausos, alguns alunos até com lágrimas nos olhos. Youssef, surpreso mas humilde, levantou-se e aceitou o certificado com um sorriso discreto. Obrigado, disse ele simplesmente. Eu estava apenas compartilhando aquilo em que acredito e o que tento viver todos os dias. O Sr. Lefebvre deu um passo à frente, com os olhos brilhando de emoção. Youssef, agradeço-te do fundo do meu coração. Ensinaste-me algo que nunca tinha compreendido antes, que a fé, a confiança e a bondade podem ser tão poderosas quanto a lógica e a razão. Levarei esta lição comigo para o resto da vida e espero continuar a ensinar de uma forma que alimente tanto o coração como a mente. Youssef assentiu com a cabeça, percebendo que suas palavras realmente haviam tocado o adulto mais cético que ele conhecia.
Os alunos retornaram aos seus lugares e a sala de aula se transformou em um espaço de celebração e gratidão. As crianças compartilharam histórias, riram e desfrutaram de momentos de camaradagem, conscientes de que este ano letivo havia sido único e inesquecível. Ao final do dia, enquanto o sol se punha e banhava a sala de aula em uma luz dourada, Youssef olhou pela janela. Refletiu sobre tudo que havia aprendido e compartilhado e sentiu uma profunda paz. A simplicidade da verdade, a pureza do coração e a força da fé haviam triunfado sobre a confusão e a dúvida. E naquela pequena sala de aula de Greenfield, uma criança muçulmana silenciou um professor ateu não por meio de confronto ou provocação, mas pelo poder silencioso de um gesto simples, um copo de leite, e pela sabedoria pura e autêntica do coração de uma criança. Youssef pensou que o mundo talvez não mudasse da noite para o dia, mas que cada pequena semente de bondade e fé plantada no coração de outras pessoas poderia crescer e transformar o futuro, um passo de cada vez.